Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Hoje é dia 28 de maio. Estamos aqui mais uma vez para termos o nosso estudo bíblico, estudo da palavra do Senhor. Nós estamos estudando o Evangelho de João, sequencialmente, e hoje nós vamos terminar, se Deus quiser, o capítulo 15 do Evangelho de João, que é riquíssimo em muitas exortações e também consolo aos nossos corações. Nós, antes de irmos para o nosso texto, eu quero agradecer as orações dos irmãos. Os irmãos sabem que tanto eu quanto o irmão Flávio, o irmão Edivaldo e outros irmãos da igreja estão aí com sintomas de dores, de febre, de alguns sintomas semelhantes ao do Covid, né? Mas não sabemos se é. Eu fiz hoje o exame, mas só recebo o resultado na segunda-feira. Peço que vocês orem, tenho sentido muitas dores no corpo, mas estou à base de remédio, né? Já há 2 dias que eu não consigo dormir direito, porque não há posição que passe as dores nas pernas, nas costas e no corpo todo, mas com a medicação forte, eu cheguei a tomar até o Tramal para tentar aliviar as dores e a gente continuar aí de pé, né? Então, fui hoje à urgência e o médico pediu para eu fazer o exame, que ele desconfia, mas o Senhor tem cuidado de nós. Não tenho tido nenhum problema de respiração, né? Eu tenho me sentido bem nessa questão. A questão maior são as dores no corpo e uma febre interna, que provavelmente eu tive ontem à noite, mas estamos aí caminhando, né, para a glória de Deus. Agradeço as orações dos irmãos e peço que também orem pelo irmão Flávio, pelo irmão Edivaldo, né, pelo irmão Alden, que também, irmã Shirley e outros irmãos que acabaram também adoecendo tudo ao mesmo tempo, né? Graças a Deus André ficou bom, né? E outros irmãos que estão doentes que eu aqui não estou sabendo. Irmão Givaldo também parece que está sentindo os sintomas aí do Covid. Que Deus abençoe e proteja, né, nossos irmãos, nossas irmãs, nossa igreja, aqueles que estão à frente trabalhando como médicos, enfermeiras, fisioterapeutas e outras profissões que precisam trabalhar e cuidar. Eles trabalham em farmácia, em supermercados. Então, que Deus abençoe e venha nos ajudar, né, a passar e a vencer e continuarmos aí fazendo a obra do Senhor. Em breve, eu creio que estaremos juntos, servindo o Senhor lá no nosso lugarzinho, né, na nossa igreja, para a glória de Deus, tá? Então, eu agradeço as orações, peço que continuem orando pela família da irmã Aparecida, né, que ela perdeu a sua avó e foi algo trágico, né? Não foi pelo Covid, mas diante de todas as dificuldades que ela tem enfrentado com seu irmão, que sofreu um acidente, e além de todos os tratamentos que ela tem feito, né, toda a batalha, e agora enfrentou mais essa perda, né? Então, que Deus conforte, que Deus abençoe, assim também conforte, né, a irmã Rosemary, sua família e outros irmãos da nossa igreja que estão precisando de paz, né, em seus corações. Lembrem-se que Jesus Cristo, ele diz que nos dá a paz, ele nos deixou a paz, e essa paz, ela habita em nós, mesmo que às vezes nós passemos por guerras e batalhas, mas sempre o Espírito de Deus vai trazer paz ao nosso coração, ao olharmos para as suas promessas e confiarmos em suas promessas. Tá? Então vamos orar ao Senhor e vamos iniciar o nosso estudo bíblico, mas antes a gente cantará um hino do cantor cristão. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta noite, obrigado por este dia, obrigado pela vida da igreja, obrigado pela vida de cada irmão e irmã que estão participando deste estudo bíblico aqui por este canal, que a tua mão seja estendida sobre cada um, vem trazer saúde, ó Pai, para a vida do irmão Edivaldo, do irmão Flávio, do irmão Alden, da irmã Shirley, ó Pai, do irmão Givaldo, da minha vida, dos outros irmãos e irmãs que estão doentes, com outras doenças. Estende tuas mãos para a irmã Simone, esposa do irmão Cristiano, abençoa a tua serva e recupera totalmente a saúde dela para a tua glória. E também ao pai da irmã Aparecida, que o Senhor também lhe dê saúde, lhe dê graça, e também cuide do seu coração, Senhor, confortando sua mãe, confortando sua família, em nome de Jesus. Senhor, são muitas lutas, muitas dificuldades,
e nós nos sentimos, às vezes, presos, sem poder ajudar muito o irmão, porque há esse afastamento que é exigido do governo, e nós estamos, ó Pai, nessa condição. Abençoa a nossa igreja, das crianças aos mais velhos, e nos dê força e graça para andarmos, ó Pai, trilhando, ó Pai, o caminho da Tua palavra, o caminho da fé e da confiança no Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino 62, nome precioso. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Ele é a nossa esperança, Ele é a esperança do porvir, Ele é a esperança da nossa vida em todas as áreas, e nós estamos seguros com o Senhor a quem nós servimos. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no Salmo, né? Nós não vamos ler um Salmo hoje, até porque queremos ganhar tempo, né? Vamos logo direto para João capítulo 15. Nós vamos ler hoje, vamos terminar o capítulo a partir do versículo 18, a partir do verso 18, até o verso 27. João 15, Evangelho de João, capítulo 15, verso 18, até o verso 27, que diz assim a palavra do Senhor. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto,
mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Auxiliador ou o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando já há 3 semanas, com essa semana agora, o capítulo 15 de João. Nós vimos aqui que do verso 1 ao verso 11, nós temos o uso da metáfora da videira, em que Jesus ele mostra que aqueles que permanecem nele, eles dão muito frutos, porque são limpados pelo Pai e continuam frutificando mais ainda. Aqueles que não estão que não frutificam, estão ligados a ele e não frutificam, serão cortados, serão lançados fora, serão queimados. E depois dessa primeira parte, né, nós vimos também que esses que estão ligados a Jesus, além de frutificarem, a oração deles é efetiva, além da produção do muito fruto, e ele termina no versículo 11 dizendo que a alegria desses ramos que estão ligados a ele, que dão muito fruto, é uma alegria plena, porque é uma alegria que vem do próprio Senhor. Há uma satisfação, há um gozo que vem em estar ligado no próprio Senhor. Partindo para o verso 12 até o verso 17, na semana passada, nós falamos sobre o significado de amar um ao outro, ou amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. E nós vimos aqui que o amor bíblico, o amor que Jesus está se referindo aqui, é um amor que é transbordante da alegria em Deus. Não é simplesmente cumprir um dever, não é simplesmente um fazer o que se tem de fazer. Se você faz o que você tem de fazer, mas não há alegria no teu coração, não há satisfação naquilo que você faz, então a sua atitude não é uma atitude que está brotando do verdadeiro amor ao outro ou ao próprio Deus quando você serve a Deus. E aí nós seguimos aqui as afirmações de John Piper, ou a explicação de John Piper sobre o que significa o amor como transbordante de alegria. Nós vimos o exemplo da Igreja dos Macedônios, lá em 2 Coríntios, capítulo 8, do verso 1 em diante. Nós vimos também que John Piper diz que o amor é verdadeiro, ou esse amar o outro como Cristo nos amou, ele implica em se alegrar na alegria da pessoa amada, também significa se comprazer ou estar satisfeito em causar alegria nos outros e contemplar a alegria dos outros. Vimos também que John Piper afirma que quem ama também tem o prazer, tem a alegria de cuidar, e quem ama também anseia pelo poder da graça. Então, nós citamos esses pontos aqui que John Piper fala sobre amar a Deus e amar ao próximo especificamente, amar ao próximo aqui. Sabemos que ele se aprofunda muito mais nesse tema, mas para nós foi o suficiente o que nós vimos. E trabalhamos até o versículo 17. Vimos que só é possível amar porque Deus nos amou primeiro. E vimos que aqui a Bíblia nos apresenta uma ideia cíclica, né? Deus nos ama, enche o nosso coração de amor para nós amarmos a Ele e amarmos os outros. E quando amamos a Ele e amamos os outros, nós provamos ainda mais o amor de Deus. Então, isso é algo maravilhoso que somente Deus, na sua perfeição e glória, pode realizar. Então, a primeira parte é permanecer em Cristo e dar muito fruto. A segunda parte do nosso texto, nós trabalhamos sobre amar ao próximo como a si mesmo, e vimos o que significa esse amor. E a terceira parte agora, que vai do versículo 18 até o verso 27, nós vamos ver o Senhor Jesus exortando os seus discípulos, ou nos exortando, para que nós possamos dar o nosso testemunho ao mundo, mesmo conscientes de que esse mundo
nos odeia e vai nos odiar. Nós não teremos aqui uma facilidade nesse testemunho de Cristo ao mundo, porque estaremos testemunhando para aqueles que nos veem como inimigos e que são nossos inimigos. Então, o mundo jaz no maligno, o mundo nos odeia porque odiou primeiro a Cristo, nós vamos ver isso aqui, mas a exortação é para que estejamos confiantes e perseverantes, porque com a vinda do Espírito Santo, nós teremos essa capacitação, esse poder, essa graça de anunciarmos a palavra ao mundo e sabendo que aqueles que são do Senhor irão ouvir a sua voz através de seus pregadores, dos pregadores do Evangelho, das pregadoras do Evangelho, daqueles que anunciam o Evangelho da salvação. Então, no meio desse mundo onde há muitos perdidos, assim como nós fomos alcançados, quando estávamos lá em trevas, assim também, através do nosso testemunho, muitas vidas serão alcançadas. Então, vamos lá, capítulo 15, verso 18. O tema de hoje é: nós devemos ser testemunhas a um mundo que é, na verdade, um mundo hostil ao povo de Deus, um mundo hostil aos cristãos. Então, é sendo testemunha de Cristo no mundo hostil. O próprio Jesus disse que nos envia como ovelhas, né, para o meio de lobos. Então, nós precisamos realmente estar conscientes disso e nos prepararmos cada vez mais com a graça do Senhor para esta tarefa. Versículo 18 diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Então, o Senhor Jesus, ele depois de ter admoestado os discípulos a permanecerem na fé e a amarem-se uns aos outros, ele agora traz essa palavra explicando a eles que o que eles vão ter de contrapartida a esse mundo em que eles estarão testemunhando de Cristo será uma atitude semelhante a que eles viram diante do próprio Cristo. Esse mundo que era representado diante do Senhor Jesus pelos líderes religiosos dos judeus e por muitos judeus, né, por aqueles que, além daqueles que não eram judeus também, mas especificamente por aqueles que foram as figuras mais importantes na crucificação do Senhor, que se tornaram inimigos ferrenhos de Cristo e que o odiaram mesmo e expressavam esse ódio através da própria determinação de querer matá-lo desde há muito tempo antes da sua própria morte, da sua própria crucificação. João já vai falar que eles já estavam prontos para matá-lo, já tinham determinado matá-lo desde antes, né? Nós já vamos ver isso muito tempo antes, lá para o capítulo 5 em diante de João, nós já vamos ver esse desejo dos líderes religiosos de matarem Jesus. Então, Jesus diz aqui que o mundo não será diferente para com seus discípulos. Que os discípulos não esperassem ser abraçados ou amados ou recebidos com flores por esse mundo, mas eles seriam também, a palavra é, odiados. Os discípulos seriam odiados pelo mundo, assim como Cristo foi. Quando você vai ler o Evangelho de João, você vai ver vários textos mostrando o ódio dos judeus em relação a Cristo. Mas, por exemplo, se você abrir aí no capítulo 5 de João, eu quero só ler alguns textos com vocês. No próprio ministério de Jesus, nós já vamos ver esse ódio expressado. Versículo 16 do capítulo 5 diz: e os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Aí, assim como eu tinha falado anteriormente, que a partir do 5 já desejavam matá-lo, quando você vai para o 18, diz: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Além disso, nós temos vários outros versículos em João que mostram a animosidade, o ódio, a ira desses judeus contra o Senhor, especificamente no capítulo 8. No capítulo 8 diz até que eles vão pegar pedras para apedrejar Jesus, porque vão afirmar que Jesus estava fazendo uma blasfêmia, embora não houvesse blasfêmia nenhuma, o Senhor estava apenas revelando a verdade, porque Ele é a verdade, as suas palavras são a verdade, suas obras são a verdade, Ele é o enviado do Pai, Ele revela o Pai, Ele revela a glória do Pai. Então, o que nós precisamos saber e conhecer da verdade está nele, na pessoa dele, na pessoa de Cristo. Então, vejam aqui no capítulo 8 de João,
em relação ao ódio a Jesus, no verso 40, diz assim: mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão, porque antes eles tinham dito que eram filhos de Abraão. E aí no verso 44 e 45, Jesus diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Mais adiante, no verso 48 desse mesmo capítulo 8 de João, ele diz: responderam os judeus, Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não tens razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Aí no verso 52, disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. No verso 57, eles dizem: perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e vistes a Abraão? 59. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Está aqui, irmãos, pelo menos alguns exemplos do ódio que Jesus recebeu contra a sua pessoa. Ele sendo o santo de Deus, ele sendo aquele que não tem pecado, ele sendo o próprio Salvador, mas aqui nós vemos o quanto o homem é mau, o quanto o homem ama as trevas e, e revela o fato de estar cego no seu entendimento, na sua incredulidade, ao agir dessa forma diante das palavras, das obras e do próprio Senhor, Então Jesus diz: com vocês não vai ser diferente. Não espere ser amado pelo mundo. O mundo também vai odiar vocês. E parece-me, irmãos, parece-me não, isso é uma verdade. Quanto mais próximos estivermos de Cristo e quanto mais testemunharmos de Cristo, mais o mundo nos odiará. Mais o mundo nos odiará. Não será uma tarefa fácil. A luta realmente é muito grande. Mas nós sabemos que o Senhor está conosco, né? O Senhor está conosco. Versículo 19 do nosso texto, continuando a nossa leitura, diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Aqui Jesus vai trazer, embora ele repita a mesma coisa do verso 18, ele vai trazer algo novo, quando ele diz: olha, o mundo vos odeia porque eu escolhi vocês do mundo, eu retirei vocês do mundo. Isso é maravilhoso. Ele diz: olha, se vocês fossem do mundo, então o mundo amaria vocês. A palavra aqui no original traz a ideia de afeto, de afetividade. Então o mundo gostaria de vocês. É a mesma palavra que é usada para amizade. O mundo seria amigo de vocês. O mundo andaria ao lado de vocês. Se vocês fossem do mundo. Ser do mundo é andar conforme o caráter do mundo, é andar conforme a ideologia do mundo, é andar conforme a maneira como o mundo pensa, vive e pratica. Então, nesse sentido, é ser do mundo, é em relação ao modo de vida, ao modo de pensar, ao modo de agir. Então, nesse sentido, Jesus diz: olha, vocês não são do mundo, embora estejamos no mundo, embora vivamos nesse mundo. E precisamos viver nesse mundo até o Senhor nos levar. Mas aqui o Senhor diz: olha, se vocês fossem do mundo, ou se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, né, se a lógica seria: como, todavia, vocês não são do mundo, e não são do mundo porque eu tirei vocês de lá, eu escolhi vocês. Aqui é a questão do chamado, né, do chamado de Cristo, do chamado eficaz, do chamado que desce ao nosso coração, esse chamado que acontece na nossa história. Porém, essa escolha, ela já se deu antes da fundação do mundo. Jesus nos escolheu na nossa história de vida, mas essa escolha que ele faz em relação a nós, na nossa história de vida, é, na verdade, um resultado da escolha que já aconteceu na eternidade, antes mesmo da fundação do mundo. Como assim, pastor? Lembram de Efésios, capítulo 1, versículo 4? Desculpe, irmãos. Efésios, capítulo 1,
versículo 4, Paulo diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. A escolha nossa aqui nesta vida é resultado da escolha que aconteceu antes da fundação do mundo. Então, Jesus diz: olha, vocês não são do mundo, porque eu escolhi vocês, e se vocês fossem do mundo, o mundo amaria. Aqui nos faz pensar um pouco em relação à nossa vida, e isso não quer dizer que as pessoas do mundo não vão gostar de você como pessoa, tá? Isso não quer dizer que todo mundo vai odiar você no sentido literal de que uma pessoa que não conhece a Cristo ainda vai, assim que você se aproximar dela, ela já vai te odiar. Não é isso, mas pela sua maneira de viver, pela sua conversação, pelo seu testemunho, isso confronta o modo de vida mundano. Isso confronta o estilo de vida que esse mundo tem. A partir do momento que você testemunha de Cristo e o seu testemunho confronta os pecados daqueles que estão no mundo, então essas pessoas elas passam a se sentir incomodadas por aqueles que testemunham de Cristo. E o resultado é odiá-los, assim como odiaram Jesus, né? Odeiam Jesus, odeiam aqueles que testemunham de Jesus e que querem viver a sua vontade e a sua palavra. Jesus está dizendo: vocês são diferentes porque eu retirei vocês das trevas, eu escolhi vocês e a vida de vocês agora é totalmente diferente do sistema de vida mundano. Vocês não são do mundo, nem no modo de vida, nem na conversação, nem no seu testemunho. É algo que nós devemos parar para pensar, né? Se realmente a nossa vida ela é diferente da vida mundana, se a nossa maneira de se vestir, se a nossa maneira de falar, se a nossa maneira de agir, se a nossa maneira de, de se relacionar num namoro com o próximo, se nós nos relacionamos como verdadeiros cristãos. Isso não quer dizer que não tenhamos falhas, que não tenhamos pecados, mas a maneira mundana de viver não pode caracterizar a nossa vida. O que tem que caracterizar a nossa vida é justamente a palavra de Deus, é a revelação de Cristo, é Cristo em nós, é o caráter de Cristo. Por mais falhas que temos, o que deve aparecer mais, como nós vimos no começo aqui do capítulo 15, desde o verso 1, são os frutos que são gerados pela videira, através da videira, por estarmos ligados na videira, frutos que existem em nossas vidas. E esses frutos, como falamos, são os frutos do Espírito Santo. Passamos aqui para o versículo 20, mas vocês lembram que Paulo ele fala algo muito interessante em Romanos, capítulo 12, no versículo 1 e 2, sobre essa questão de se parecer com o mundo. Primeiro, ele fala sobre o fato de entregarmos nossa vida totalmente a Deus como um sacrifício. Veja aqui, no versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí no verso 2 do capítulo 12 de Romanos, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século, ou seja, que vocês não tomem a forma deste mundo, né? Mas que haja uma transformação na vida de vocês pela renovação da vossa mente. A renovação da nossa mente se dá pela vontade de Deus revelada a nós, que está justamente aqui na Bíblia Sagrada, na sua palavra, na palavra do nosso Senhor. Então, no versículo 20, voltando aí para o capítulo 15 de João, no versículo 20 diz: lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, veja, Jesus ele diz aqui,
lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Ele está se referindo aqui ao capítulo 13, ao que ele tinha falado. Lembrem que ele aqui está ainda no cenáculo, né, na noite ali da ceia, já tinha acontecido a ceia, Judas já tinha saído para traí-lo. Então, ele já estava terminando aqui os seus ensinos, suas exortações e consolos aos seus discípulos para partirem para o Getsemane e ali, depois da oração de Jesus, eles saírem e já se encontrarem com, né, com aquela turba que tinha vindo para prendê-lo. E aí você já conhece a história. Vem aí uma madrugada de interrogatórios, de julgamentos, de humilhações, e depois segue-se com os romanos, e aí depois vem a sua crucificação. A crucificação do Senhor vai se dar às 9 da manhã, e ele fica crucificado até às 3 da tarde. Então, meus queridos irmãos e irmãs, quando chega aqui no versículo 20, Jesus diz, olha, vocês lembram do que eu falei para vocês, que o servo não é maior do que o seu senhor? Naquela primeira palavra, quando ele fez essa afirmação e deu esse ensino, ele tinha acabado de lavar os pés dos discípulos. E ele mostra que essa deve ser a atitude do servo. Se ele, como Senhor, lavou os pés dos discípulos, serviu, quanto mais nós que somos servos. Só que aqui ele faz outra aplicação dessa afirmação. Ele diz assim, como o Senhor é perseguido, então vocês, como servos, não esperem algo diferente, vocês também serão perseguidos. De uma forma ou de outra, vocês serão perseguidos. Pode ser que a perseguição não seja no sentido físico, no sentido de tirarem a nossa vida, mas nós temos aí diante de nós uma perseguição muito grande em termos ideológicos. Nós temos aí uma luta ferrenha que o mundo tem travado contra as verdades de Deus, contra a palavra de Deus, na sua maneira de viver, na sua maneira de agir, nos direitos que o mundo quer, que exige para eles, e querem que nós aceitemos e participemos e andemos de mãos dadas com eles, nesse modo de vida completamente contrário e pecaminoso, contrário à vontade de Deus. Então, quando nós dizemos não, que nós não aceitamos e não concordamos que o nosso Deus, ele é santo e ele exige uma vida de santidade, então essas pessoas, elas se indignam e elas passam a odiar os cristãos de uma maneira realmente terrível. Por outro lado, nós temos aqueles falsos mestres, falsos pastores, que acabam também prejudicando a imagem do verdadeiro evangelho, daqueles que são pastores de verdade, daqueles que têm zelo e que foram chamados, vocacionados por Deus, que são esses falsos pastores que só falam em dinheiro, que mentem, que constroem seus próprios patrimônios em cima das doações dos fiéis ali às suas igrejas e que criam mentiras e histórias inventadas de curas e milagres que nós sabemos que somente Deus pode curar e operar maravilhas, mas que a coisa não é banal e nem tão simples assim como eles dizem ser. Então, irmãos, nós precisamos da graça do Senhor, porque isso também é uma maneira de Satanás lutar contra o povo de Deus, levantando falsos mestres. Paulo vai dizer isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, e os falsos mestres são ministros de Satanás. E esses falsos mestres, eles se passam por ministros de Deus, só que eles não são, e eles vêm para enganar, para prejudicar ainda mais a obra do Senhor, para confundir a mente daqueles que estão na igreja verdadeira, que conhecem a palavra, tentam confundir, só que não vão confundir, porque as ovelhas de Cristo ouvem a sua voz, e tornar ainda mais difícil a nossa vida perante a sociedade, perante o mundo em que nós estamos inseridos. Então, Jesus diz, olha, eu já falei para vocês aqui no versículo 20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Então, naquele caso, ele diz, olha, vocês devem ser humildes, assim como eu sou. E aqui ele diz, olha, se me perseguirão a mim, também perseguirão a vós outros. Mas também ele traz uma palavra de ânimo, né? Já que ele vai afirmar aqui, vai mostrar que o Espírito Santo vai vir mais uma vez, ele vai trazer essa palavra de conforto, e que nós devemos testemunhar esse mundo, porque o Espírito Santo vai testemunhar de Cristo, e esse testemunho é justamente através de nós, através da pregação da palavra por nossas vidas. Então, ele diz aqui, olha, que se perseguiram a ele, então perseguirão também os seus discípulos, mas também ele disse, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Que coisa maravilhosa, né? Seremos perseguidos,
como Jesus foi, mas ele nos usará de uma maneira maravilhosa, gloriosa, ao ponto de que quando anunciamos a palavra dele, não a nossa palavra, mas a palavra dele, essa palavra que é viva, que transforma, que é a espada de dois gumes, essa palavra que liberta, essa palavra que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, quando nós pregamos essa palavra, não histórias, mentiras, histórias da nossa própria vida, invenções, exaltações, autoexaltações, né? Autoexaltações, né? Quando você se autoproclama, não é você, não é a sua igreja, não é seu ministério, mas é a palavra de Deus. Quando você anuncia Cristo Jesus morto e ressuscitado, então essa palavra ela será ouvida por alguns. Aqueles que são do Senhor, aqueles que já foram escolhidos antes da fundação do mundo, serão escolhidos nesta vida, ou na sua história de vida, pela pregação da palavra feita por mim e por você. Então há esperança. O mundo nos odeia, mas no meio desse mundo que nos odeia, tem aqueles que o Senhor vai chamar, tem aqueles que o Senhor vai retirar daquele meio, daquelas trevas, e vai salvá-los por meio de nossas vidas, assim como Paulo foi alcançado pela pregação da palavra, e tão fortemente, pelo que nós podemos ver no livro de Atos, provavelmente pela própria história e testemunho de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. Então, meus irmãos, versículo 21 diz: tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Então, no verso 21, Jesus já tinha dito que seus discípulos seriam odiados, não seriam amados pelo mundo, né? Seriam perseguidos, aqui no versículo 20, e agora diz que a razão desse ódio é Cristo, é o nome de Cristo, é a pessoa de Cristo. O nome representa aqui a pessoa, tá? O nome representa a pessoa. Lembram-se que, vocês lembram que, lembrem-se, né? Ou vocês lembram de Atos capítulo 4, versículo 18, o que aconteceu com os apóstolos, logo no começo ali da jornada da evangelização da igreja primitiva, ou da igreja apostólica, como você queira chamar. No versículo 18 de Atos 4, depois do milagre que Pedro e João realizou ali na porta do templo, quando aquele aleijado ele ficou curado, vocês sabem da história, né? Aquela palavra em que Pedro disse: não tenho prata nem ouro, né? Mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Está no capítulo 3, né? Aí vem o capítulo 4, porque há um alvoroço muito grande. Aí eles são presos. E aí, quando eles são presos, né? Pedro e João, eles são levados ao Sinédrio, né? Que é a cúpula, né? Que julga todos os problemas religiosos e civis ali do povo judeu daquela época, formada por provavelmente 71 homens. Então, acredito que seja o Sinédrio maior aqui. Então, o que acontece é que eles dão uma ordem àqueles discípulos, eles dizem aqui, assim, no verso 18, olha, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Então, o nome representa a própria pessoa. O nome de Cristo representa o próprio Cristo. Então, Jesus disse, olha, eles vão odiar vocês por causa do meu nome, por causa de mim, por vocês estarem unidos a mim, pelo fato dos ramos estarem ligados à videira e esses ramos começarem a frutificar. Esses ramos, eles serão odiados, né? Esses discípulos, essas vidas, essas pessoas serão odiadas pelo mundo. Mas sabemos que nesse mundo que nos odeia, ainda existe aqueles que serão salvos, aqueles que serão alcançados pelo testemunho que nós damos, pelo nome de Cristo que nós anunciamos. Então, ele diz aqui, olha, eles fazem isso porque eles não conhecem o meu Pai, né? No versículo que nós estamos lendo, no 21, ele diz, porquanto não conhecem aquele que me enviou, não conhecem o Pai. E Jesus vai falar isso várias vezes no texto, né? Que foi o Pai que lhe enviou, e que aqueles que não dão ouvidos às suas palavras estão negando o próprio
as próprias palavras do Pai, porque as palavras que ele diz são as palavras do próprio Pai. Quem nega o Filho, nega o Pai. Quem nega o Pai, nega o Filho. Então, porque o Pai e o Filho são um em essência. Jesus vai dizer isso no capítulo 10, no versículo 30. No versículo 22 aqui do capítulo 15 de João, ele continua dizendo, se eu não viera, não lhes houvera falado, perdão, ele disse, se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Interessante, Jesus diz, olha, se eu não tivesse vindo e não tivesse revelado a eles a verdade de Deus, tanto na sua pessoa como nas suas palavras, e aqui mais na frente, nas suas obras, veja o verso 24, 23 e 24. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Sobre o ódio a Jesus, nós já citamos vários textos. Quem odeia Jesus, odeia o Pai, porque eles são um, em essência, como nós citamos aqui ainda há pouco, João 10, 30. Mas é interessante, Jesus diz aqui que houve palavras e houve obras. As obras aqui são os milagres, porque os milagres que Jesus realizava, eles serviam como sinais, eles serviam como um ensino para que aquelas pessoas pudessem ver que ele verdadeiramente era o Messias, o ungido de Deus, o enviado de Deus para a salvação do seu povo. Então, esse povo não somente rejeita as palavras, eles rejeitam também as obras do Senhor. Rejeitam as palavras, rejeitam as obras, odeiam a Cristo e odeiam também o Pai por odiarem o Filho. Cristo era a verdade, lhes falava a verdade. Nós temos isso em vários textos. Eu quero somente abrir um texto aqui que está em João. É um texto, eu não vou abrir no texto longo, porque são vários textos longos, mas vamos para o capítulo 8 todo. Desculpe, irmãos. É da virose mesmo, mas o capítulo 8 todo ele vai falar sobre isso, sobre a questão da verdade, de eles não aceitarem a verdade porque eles são filhos do diabo, né? E querem matar Jesus por terem, né, semelhança com o próprio pai deles e não com Deus. Mas há um texto aqui, acho que menor, que dá para a gente ler no capítulo 1 mesmo, logo no início de João, João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 5, diz assim, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. No versículo 10 diz, o verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. No versículo 11 diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Se você for para o capítulo 3, como ele é a luz, no verso 18, ele diz, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mas no verso 20 ele diz, pois todo aquele, perdão, verso 19, ele diz, o julgamento é este, João 3,19, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, dá para entender, né, que eles odiavam a Cristo, odiavam o Pai, odiavam o Filho, odiavam o Pai, rejeitavam suas palavras, rejeitavam as suas obras, porque eles estavam em trevas. E a luz que resplandece nas trevas, ela revela as trevas que está no coração do homem. Mas pelo fato, se não houver a graça salvadora, se não houver a graça realmente que transforma, a graça irresistível ali naquele coração, ele continuará, infelizmente, ele continuará preso ao seu pecado, morto em delitos e em pecados, como Paulo fala em Efésios capítulo 2. Versículo 25, Jesus diz, isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Ele faz uma citação aqui do Antigo Testamento. Vocês lembram que lá em Lucas 24, o texto todo vocês vão ver tanto conversando com os dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, como também quando aparece
depois da ressurreição, evidentemente, né? Quando ele aparece para os discípulos que estão no caminho de Emaús, e quando ele aparece para os 11, ele, para os 10, né? Porque Tomé não estava a primeira vez, mas depois ele aparece para os 11. Então, o que acontece? Ele faz uma afirmação interessante quando ele diz que a lei, os salmos e os profetas testificam de mim. E a Bíblia diz que ele abre o entendimento dos discípulos para que eles compreendam as Escrituras. E as Escrituras aqui são o Antigo Testamento ainda, agora junto com o Novo Testamento. Nós temos as Escrituras Sagradas. Então, quando Jesus ele diz aqui, no versículo 25, isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei, odiaram-me sem motivo, ele está fazendo uma citação de 2 salmos. Ele está citando o Salmo 35, versículo 19, e ele está citando o Salmo 69, versículo 4. É interessante o que ele diz. Ele diz que o ódio das pessoas por ele é para que se cumpra a palavra. Então, é importante observar que o plano de Deus ele não pode ser frustrado. E o plano de Deus era que Jesus, evidentemente, assumisse a nossa culpa e morresse pelos nossos pecados, para que através da sua obra sacrificial, para que a sua obra expiatória, para que a sua obra em nosso favor, né, propiciatória, ou seja, ele ali nos substitui, ele assume o nosso lugar legalmente, e sem pecado ele paga pelos nossos pecados, e ressuscita isso, Deus provando que aceita a sua obra em nosso favor, e agora todo aquele que crê nele, que crê em Cristo, recebe de Deus o perdão, é justificado, recebe a justiça de Cristo e todas as bênçãos que vêm com essa justificação. Então, o que ele diz aqui é que esse ódio ele não atrapalha a obra, muito pelo contrário. O ódio dos judeus para com Cristo, embora seja ódio deles, não foi Deus que plantou ódio no coração deles, mas o ódio é pelo próprio pecado que existe no coração deles. Mas esse ódio vai levar justamente à concretização do plano de Deus, que é a crucificação do Senhor. E ele faz uma citação aqui do Salmo 35, verso 19, do Salmo 69, 4, quando ele diz aqui, odiaram-me sem motivo, não havia motivo para odiarem o Senhor, mas por causa dos seus próprios pecados eles o odiaram. E o ódio deles levou o Senhor à cruz. Mas por trás de tudo isso havia um plano estabelecido para que houvesse a salvação do povo de Deus, a salvação da igreja do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Verso 26 diz aqui: quando, porém, vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, maravilha, né? Mais uma vez ele fala do Consolador que ele já tinha falado no capítulo 14, versos 16 e 17. Ele chamou ele de Espírito da Verdade, no capítulo 14, verso 17, e aqui ele diz: quando, porém, vier o Consolador, mais uma vez, ou o Auxiliador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade. Ou seja, esse Espírito que nos guia na verdade e que também revela a verdade ao mundo, né? Através de Cristo em nossas vidas, através de Cristo em nosso testemunho, através de Cristo na pregação da sua palavra, especificamente na pregação da sua palavra. É isso mesmo que o texto diz. O Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Através do quê? Da pregação da palavra. No capítulo 16 aqui, na missão do Consolador, no verso 14, diz: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. No verso 15 diz: tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo, ele iria descer, assim como desceu no Pentecostes, habita na igreja, habita em todo aquele que é salvo e usa essas pessoas para, através da pregação da palavra, essa palavra alcançar aqueles que vão dar ouvidos à verdade do Senhor. Então, aqui Jesus está impulsionando os discípulos, consolando sim, mas afirmando a verdade do ódio do mundo contra eles também, sim, mas ao mesmo tempo está impulsionando-os ou incentivando-os, motivando-os a testemunhar.
Vocês vão ser minhas testemunhas. Ele vai ser ainda mais claro, mais adiante aqui no verso 27, quando ele diz, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Ou seja, vocês estão qualificados a serem minhas testemunhas, porque estão comigo desde o princípio. É claro, especificamente para esses discípulos, os 11 que estavam aqui. Judas não estava mais aqui. Mas os 11, especificamente para eles. Mas também para nós, porque em Atos capítulo 8, ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, né, em toda a Jerusalém, né, Judeia, né, Samaria, Judeia e até os confins do mundo. Então, nós receberemos o poder do Espírito que vem nos selar e habitar em nós, e isso já aconteceu em termos históricos, e lá no Pentecostes já aconteceu também na história da nossa vida, para nós que verdadeiramente nascemos de novo, e vai acontecer na vida das pessoas que irão dar ouvidos à palavra do Senhor. Vão ser alcançadas pelo testemunho desse Espírito Santo através de nós, na pregação da palavra, e vão ser convencidas de seus pecados, e vão se arrepender de seus pecados, e vão crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Então, meu irmão e minha irmã, não importa se o mundo nos odeia, o mundo odiou também o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não importa se o mundo vai nos perseguir, perseguiram o nosso Senhor. Não importa se o mundo não vai nos amar, também não amaram a Ele. Mas o que mais importa é que nós estamos seguros, primeiro, o nosso testemunho será verdadeiro se for um testemunho de Cristo. Se realmente falarmos no seu nome, que somente é por causa do nome dele que seremos perseguidos e odiados. É o nome dele que faz a diferença. Se nós testemunharmos dele, da pessoa dele, através de nossas vidas, através da pregação da palavra, o Espírito Santo estará testemunhando e testificando e salvando aqueles que serão salvos. Essa é a nossa esperança e esse deve ser o nosso trabalho. Então, todo o seu esforço com a obra missionária, na igreja local, lembre-se que a obra missionária começa não lá fora, mas a obra missionária começa na sua igreja local, na igreja que Deus colocou você lá. Você tem que ser uma bênção na sua igreja local. Não adianta você dizer, eu quero ser uma bênção lá no Japão, na China, quero fazer a obra se você não faz na sua igreja local. O primeiro terreno onde você tem que trabalhar é o seu próprio terreno, é o terreno onde você está colocando seus pés. Então, trabalhe, se envolva, se esforce, e essa pandemia leve você a refletir, né, como você tem sido, né, na igreja, talvez mimado ou mimada demais, quer tudo fácil, tudo reclama, tudo é ruim, tudo é difícil, não faz nada para o Senhor, não tem coragem de evangelizar ninguém, de orar por ninguém, não tem coragem de ajudar nenhum missionário, não tem coragem de fazer nenhum esforço pela obra de Deus, tudo é eu quero, é o meu desejo. Então está na hora da gente refletir sobre essa palavra, se estamos realmente ligados na videira, se estamos frutificando, se amamos aos outros como Cristo nos amou, se realmente estamos testemunhando de Jesus a esse mundo que nos odeia. O termômetro é bem interessante que ele mostra aqui, é o termômetro da amizade, do afeto, né? Até que ponto o mundo tem nos amado, hein? Se o mundo nos ama demais, alguma coisa está errada. É porque nós estamos fazendo o que o mundo gosta. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que você tenha uma noite abençoada. Estou orando por você, sem nenhuma hipocrisia. Não vou dizer que passo meia hora orando só por você, citando seu nome, mas eu oro por você. Eu cito o seu nome nas minhas orações, aqueles que eu posso me lembrar, e principalmente aqueles que estão padecendo mais dificuldades. É muito bom. Tenho aprendido a orar também lendo a Bíblia e pedindo a Deus que o Senhor vá aplicando essa palavra no meu coração e na minha vida. E tem sido difícil, mas o Senhor é conosco, né? Obrigado, meus irmãos, minhas irmãs, pelas mensagens de oração e continuemos orando uns pelos outros e cooperando com a obra, né? E você que também tem precisado de ajuda, a gente vai estar aí montando, acabaram as cestas básicas, porque chegou o final do mês, né? E as entradas da igreja, assim, estão mais limitadas, mas nós vamos começar a montar agora, essa próxima semana, ver aí as cestas e a gente começar a repassar para aqueles irmãos mais carentes. Deus abençoe sua vida,
tá? Tenha uma noite abençoada, em nome de Jesus. Nós agradecemos por tudo. Vamos louvar o Senhor e vamos orar encerrando o nosso culto. Vamos louvar a Deus com a primeira e a última estrofe. Um hino belíssimo aqui, são muitos, né? Firme nas promessas. Primeira e última estrofe. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. É a última estrofe. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esta noite, pela tua santa palavra, bendita palavra, que a tua graça, ó Deus, a tua misericórdia, o teu amor esteja conosco. Nos protege, nos abençoa, nos cura e nos ajuda, ó Pai, a continuar caminhando pela fé. Em nome de Jesus, te agradecemos por essa palavra santa e bendita e pela vida da nossa igreja, todos os nossos irmãos e irmãs e seus familiares. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço, meus irmãos. Que Deus abençoe.